Deus não te deixou, você é que parou de escutar. E se eu te dissesse que Deus ainda fala com você todos os dias, mas talvez você tenha se acostumado tanto ao barulho da vida que deixou de escutar? Quantas vezes você sentiu aquele vazio, aquela sensação de abandono, como se tivesse sido deixado sozinho no meio da escuridão? Talvez você tenha até pensado: será que Deus esqueceu de mim? Mas e se a verdade for exatamente o contrário? E se Deus nunca tivesse saído do seu lado, apenas esperando você silenciar para ouvir a sua voz? Essa é a verdade profunda. Deus não te deixou. Você é que, em algum momento, parou de escutar. Pense em como a vida é barulhenta. Redes sociais, cobranças, correria, medo, ansiedade. É como se estivéssemos sempre cercados de ruídos, sem espaço para um sussurro. Mas Deus não compete com esse barulho. Ele fala em silêncio, nas pequenas coisas, nas respostas que você não percebe porque está esperando uma voz alta, mas ele fala através da paz, da consciência, dos sinais que passam despercebidos. Quantas vezes você pediu uma resposta, mas ela veio diferente do que você esperava, e por isso você não a reconheceu? É como alguém batendo na porta da sua casa, mas você está com os fones de ouvido ligados no máximo. Não é que ninguém bateu, é que você estava distraído demais para ouvir. Essa é a virada. Não é ausência de Deus. É excesso de distração. E se hoje você parasse por um instante e se perguntasse: será que eu realmente tenho ouvido Deus, ou apenas esperado que Ele grite para mim? Quando foi a última vez que você se desligou do mundo e deu espaço para o silêncio da oração? Será que você não está confundindo o silêncio de Deus com abandono, quando na verdade Ele está apenas pedindo que você confie, mesmo sem ver? E se o que você chama de demora for, na verdade, a preparação? Você já se deu conta de que Deus continua escrevendo sua história, mesmo nos momentos em que você acha que não acontece nada? A verdade é que a gente costuma buscar Deus apenas quando está em crise. No desespero, clamamos. Quando a dor aperta, dobramos os joelhos. Mas quando as coisas se ajeitam, quando parece que a tempestade passou, esquecemos dele. E depois, quando a vida volta a pesar, nos perguntamos: onde está Deus agora? Mas Deus sempre esteve lá. Ele nunca te abandonou. Foi você que deixou de manter a conexão. Imagine um rádio antigo. Para ouvir a frequência correta, você precisa ajustar o dial. Se estiver fora da sintonia, o som vira chiado. Assim é a voz de Deus, sempre transmitindo, sempre presente. Mas se você não gira o dial da sua atenção, vai viver só no chiado do mundo. E o chiado pode até ser alto, mas nunca vai preencher a alma como a frequência da voz dele. Quantas vezes você buscou respostas em pessoas, em conselhos, em atalhos, em promessas vazias? E no fim, percebeu que nada disso acalmava o coração? É porque só Deus tem as respostas que você procura. Mas para ouvir, é preciso parar. É preciso se calar. É preciso permitir que o silêncio não seja incômodo, mas sagrado. Deus nunca se afastou de você. Ele está exatamente onde sempre esteve, à espera do momento em que você decide escutar de novo. Será que você não está vivendo como alguém que fala muito, mas nunca ouve? Será que as suas orações não têm sido apenas listas de pedidos, em vez de diálogos com espaço para ouvir a resposta? Quantas vezes você se fechou em si mesmo achando que estava esquecido, quando na verdade era você quem tinha fechado a porta? O que aconteceria se hoje, agora mesmo, você simplesmente parasse para ouvir? Talvez você perceba que ele já te respondeu há muito tempo. É duro admitir, mas muitas vezes culpamos Deus por estarmos distantes. Culpamos Deus pelo silêncio, pela demora, pelo peso da vida. Mas e se o silêncio fosse exatamente a resposta? E se a demora fosse a preparação para algo maior? E se o peso fosse o treino para suportar aquilo que você tanto pediu? Pense nisso. Não existe oração não ouvida. Existe oração respondida de forma diferente. E só quem escuta entende. Deus não deixou você órfão. Ele não desistiu do seu caso. Ele não se cansou de te ouvir. Ele só está esperando que você desligue o barulho e volte a escutar. Se essa mensagem falou ao seu coração, talvez seja porque você precisava desse lembrete hoje. Deus não te deixou. Eu quero te convidar a fazer algo simples. Tire alguns minutos ainda hoje, desligue tudo, fique em silêncio e apenas diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E depois apenas espere. Não tenha pressa. O silêncio fala. A paz confirma. A presença é real. Deus não te deixou, e essa verdade pode transformar completamente o rumo da sua vida se você voltar a escutar. Antes de encerrar, eu quero te deixar uma reflexão. Escreva aqui nos comentários a frase que resume tudo isso: eu escolho voltar a escutar.
Quando você escreve isso, não é apenas um comentário. É uma declaração pública, uma decisão, um compromisso. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus nunca abandona. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos assim, porque toda semana eu trago reflexões que podem mudar o seu dia. Mas acima de tudo, não esqueça, Deus não te deixou. Foi você que, em algum momento, parou de escutar. E hoje, você pode escolher voltar a ouvir.